O segundo livro da Bíblia, o Êxodo, e o capítulo, é o capítulo 15. Vamos ler poucos versos hoje. Vamos começar a ler o verso 23. O tema já é conhecido dos irmãos, bem conhecido, as águas de Mara. Você que trouxe aí a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, hoje, a casa do Senhor, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos examinar o livro de Deus, a Palavra do Senhor, em nome de Jesus, porque toda honra e toda glória seja dada ao nosso Mestre. Amém? Vamos lá, irmãos, para a gente ganhar o tempo aqui. Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 23. As águas amargas tornam-se doces. Diz assim a palavra. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havíamos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga assim: porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Antes de você sentar, vamos fazer uma oração e agradecermos a Deus. Pai amado, Pai querido, nesse momento nós estamos aqui na sua vez, Senhor. Tua serva, teus servos já oraram aqui, Senhor, de maneira que estamos na oração. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de nós estarmos na tua casa hoje, nessa noite de terça-feira, Senhor. Muito obrigado por poder meditar na tua palavra e examinarmos as Escrituras Sagradas, Senhor, porque a palavra de Deus verdadeiramente é pão da vida e água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles, meu Deus, que nessa noite vieram aqui dispostos a comerem desta palavra, a se alimentarem da palavra de Deus, sairão daqui hoje fortalecidos com o Senhor, com o poder da sua palavra. Muito obrigado, Deus. Amém. Que a palavra de Deus seja aplicada em cada coração. Amém. Os irmãos podeis tomar vosso lugar, pode sentar, a gente mesmo, tá, meus amados irmãos, tá? Para a nossa meditação aqui na palavra do Senhor. E hoje esse tema ele fala muito conosco, com todos nós aqui nessa noite, porque nós estamos numa jornada aqui nesse mundo, certo? Estamos numa caminhada, e a nossa caminhada ela é longa porque ela não se resume nesse plano terrestre. Nossa caminhada ela só terá descanso quando nós chegarmos no reino celestial, a glória do Senhor. Amém? Vocês concordam? Digo graças a Deus. Graças. Quem acompanhou a leitura aí? Gênesis, Êxodo 15, do verso 23 ao 27, as águas de Mara. A história da água em Mara é uma prova clara do cuidado e da providência de Deus para com o seu povo. Mesmo em meio às adversidades da vida, Deus sempre tem uma solução, uma resposta, uma saída para as nossas necessidades, para os nossos problemas. Deus ele vai estar sempre presente na vida daquele que confia na sua palavra. Amém? Em Êxodo capítulo 15, no versículo 22, diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. A gente pode observar, ou nós todos aqui podemos observar, queridos irmãos, que em todos os séculos, em todas as eras, todas as gerações, a falta de água sempre foi uma preocupação
seres humanos. Nós sabemos que o quanto é importante a água para todas as sociedades e para todos os seres vivos. Recomenda-se, né? A ciência recomenda, pelo menos eu li isso em algum lugar, você deve ter lido também, recomenda-se que bebamos no mínimo 1,5 litro ou 2 litros de água por dia para o bom funcionamento do organismo. Você vê a importância, como é interessante a água para todos os seres humanos, para todas as pessoas. Aí eu chamo a atenção aqui para os irmãos e irmãs, e todos que estão me ouvindo. Imagine a tribulação, a luta, a situação que passou Moisés para poder, naquele deserto, alimentar uma multidão de gente, de pessoas e de animais que estavam ali naquele lugar, desesperados por águas. Para nós termos uma ideia, e irmos ao texto sagrado, em Êxodo capítulo 12, versículo 37 e 38, diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente os varões, sem contar os meninos. Subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Estima-se que o número de pessoas que saíram do Egito com o povo de Israel, no caso com Moisés, estima-se em 2 milhões de pessoas. Uma mistura de gente acompanha Israel ao sair do Egito. Quem são essas gente? Pode ter acontecido que muitos egípcios e outras pessoas que estavam, quando Deus mandou as pragas lá no Egito, essas pessoas viram os prodígios de Deus, os milagres, e se converteram a Deus, reconheceram o Deus de Israel, e resolveram acompanhar Moisés ao saírem do Egito com ele. Essa muvuca de gente, vamos usar o termo popular, muita gente, queridos irmãos, não foi pouca gente. Imagine, cerca de 2, né, conforme a gente pode observar, segundo as estatísticas e os pesquisadores, 2 milhões de gente com animais, muito gado, num deserto caminhando na expectativa. Agora a gente observa, Moisés e os israelitas tinham como destino a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Eles saíram do Egito com essa promessa de Deus. Só que tinha um grande problema na promessa. Tinha um deserto no caminho lá. A promessa foi feita por Deus, mas na caminhada tinha o deserto para atravessar. O deserto parece uma coisa ruim, não é? Quando a gente lê sobre o deserto, ninguém quer passar para o deserto. Mas é no deserto que a gente aprende com Deus. Vocês concordam? Oh, Israel passou pelo deserto, Moisés passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto, João Batista passou pelo deserto, o Senhor Jesus passou pelo deserto, e nós também às vezes passamos pelo deserto, ou estamos passando pelo deserto da vida. Meu Deus! Passe no deserto, mas passe glorificando a Deus e exaltando o Senhor, porque a vitória vai ser certa em nome do Senhor. Glória a Deus! No deserto somos tentados, somos desafiados, somos perseguidos, sofremos a falta de recursos materiais, a falta dos mananciais, sofremos enfermidade, passamos lutas espirituais e às vezes pensamos em voltar para trás, devido à nossa luta, devido às nossas provações que enfrentamos aqui nesse mundo. Mas quando a gente olha para o alto, quando a gente olha para o Senhor e confia nele, a gente percebe que os desertos da vida, as lutas, as tribulações, não são para a nossa derrota, mas é para a glória de Deus, nosso Pai. Você que está passando um deserto, uma luta, uma tribulação, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Aleluia! Porque Deus não vai deixar você perecer nesse deserto, não. Exalta o nome do Senhor, porque a bênção de Deus e a providência do Senhor estará na tua vida. Deuteronômio capítulo 4, versículo 31, o Senhor chamou Moisés e disse para ele, porquanto o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, não te desamparará, nem
um homem que se arrepende. Você prometeu guardar a tua vida e vai te guardar em todas as circunstâncias desta vida. E olha que promessa bonita o Senhor Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está do nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Não há motivo para desespero, para angústia. Levanta a mão, glorifica, exalta o Senhor nessa noite. A sua vida já está na mão de Deus. As lutas e as tribulações e as aflições, o deserto, não vão fazer você parar de caminhar até você chegar no lugar da vitória final. Continue esperando. Quem está esperando em Deus aí? Todo mundo está esperando aqui em Deus. Continua esperando, porque a promessa vai se cumprir na sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas tem certos pensamentos na nossa cabeça, às vezes, alguns pontos que a gente observa nessa passagem bíblica que nós lemos. Por exemplo, o que o povo fez quando começou a sofrer a sede? Lembrou-se de Deus? Não. Murmurou contra Moisés e também contra Deus. O povo logo se esqueceu das promessas de Deus e não esperaram pelo plano divino. Aterrorizados, desesperados pela falta da água, acusaram Moisés por ter os guiado por aquele caminho no deserto. Olha como o ser humano é estranho. Êxodo capítulo 15, versículo 24, está escrito assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O salmista, no Salmo 106, no versículo 13, ele confirma isso quando ele diz, ó, o salmista: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram no seu conselho. O povo culpava Moisés, irmãos, pela falta da água. Por que culpava Moisés? Porque na mente dele Moisés os guiava pelo caminho do deserto. Moisés, naquele período, era um líder, era um pastor que guiava o rebanho. Às vezes eu costumo brincar aqui com os irmãos e dizer, uma brincadeira vocês devem entender, que o abacaxi roda a igreja toda, né? Mas ele para na mão do pastor e quem descasca o abacaxi é o pastor. Às vezes eu costumo brincar com isso. Ou seja, o problema sempre para na mão do pastor ou da liderança. Mas olha o que o Senhor fala lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Olha o que Deus diz, ó. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façais com alegria, e não gemendo, porque isso não vos será o quê? Fútil. Veja bem, irmãos, veja bem. Moisés não era culpado pelaquela trajetória, pelo aquele caminho no deserto. O próprio Deus que criou aquele caminho, aquela alternativa. Vamos ler as escrituras. Êxodo 13, 17 e 18. Olha o que diz. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Olha os filisteus de novo aí, cuidado com os filisteus, que estavam mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Então não foi Moisés que levou o povo pelo caminho do deserto. Foi o próprio Deus que os conduziu. Ou que os conduziu para aquele lugar. Nem sempre, irmãos, vamos observar isso, gentileza, em nome do Senhor. Nem sempre aquilo que a gente pensa ser melhor é a vontade de Deus na nossa vida.
Ao invés de guiar o povo pelo caminho mais perto, Deus os guiou por um caminho mais longo. Ao invés de guiar o povo pelo caminho reto, era o caminho da terra dos filisteus, Deus os guiou por um caminho mais longo. A terra dos filisteus era mais perto, mais fácil, era o caminho mais certo, mais rápido para chegar na terra prometida. Deus conhece o caminho e as veredas certas. Ele sabe o que é bom para seus filhos. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, no versículo 31 diz assim: Davi, o rei Davi, está dizendo: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Olha, observe o caminho de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com o caminho dos filisteus. Ele representa a facilidade, as coisas que agradam a carne. Nesse caminho, no caminho dos filisteus, está a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Não entre pelo caminho dos filisteus. O caminho dos filisteus era mais perto, mais rápido, direto, mas não era o caminho certo. O caminho de Deus era outro. Levanta a mão, dá glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito assim, ó: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Veja o caminho de Deus como é. O caminho de Deus é perfeito para a sua vida, para a minha vida e para as nossas vidas. Pense duas vezes, antes de entrar no caminho fácil. Pense duas vezes. O caminho das coisas ilícitas é o caminho do mal. Há muita gente enveredando por esse caminho. O caminho das coisas ilícitas, o caminho da facilidade, o caminho dos filisteus. Cuidado, são caminhos da morte. Entre no caminho correto, em nome do Senhor. Amém? O Senhor Jesus também deixou a missão para os seus discípulos e para nós. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele fala: confiai em entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, verso 13 e 14. O Senhor deixou registrado isso. É o registro de Deus para as nossas vidas. O caminho que Deus mostrou para Moisés e para Israel foi longo e doloroso. Nós acabamos de ler. Mas acontece uma coisa boa naquele caminho. Sabe o quê? O caminho era doloroso, havia perigos, havia rumores de guerras, havia muita coisa ruim, porque era um deserto. Mas tinha uma coisa boa naquela caminhada. Você já percebeu o que é? Eu vou dizer: a presença do Deus Todo-Poderoso. Deus estava no meio do povo, guiando o seu povo pelo deserto. E quando Deus está no meio da situação, quando Deus está na luta, quando Deus está na peleja, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da luta, da provação do deserto que você venha passar, confia nele, porque a ele pertence as saídas da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o caminho, irmãos, se é longo, se o caminho é árduo, se ele é grande. O importante é que você tem um amigo, você tem um Senhor, você tem um guia certo, Jesus Cristo, o Senhor, que guarda a tua vida e toda a tua caminhada. Vamos lá para as águas de Mara. Olha, capítulo 15, versículo 23 e 24. As águas amargas tornaram-se doces. Isso é interessante observar nesses dois versos. Chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas.
depois de caminhar 3 dias naquele deserto, finalmente o povo encontra água. Porém, não puderam beber das águas, porque as águas eram amargas. Por isso o seu nome é águas amargas. Certo, irmãos? As águas amargas de Mara foi um momento culminante, foi um ponto principal para a grande murmuração contra Deus e contra Moisés. O povo avistou um lago de água e precipitadamente correram e se lançaram na água sem consultar a Deus. Beberam das águas de Mara, mas não puderam beber porque as águas eram amargas. Olha a precipitação. O povo não aguardou o momento que o Senhor dá o sinal, o momento para que o Senhor o conduzisse, confirmasse sobre aquelas águas. É o homem precipitado, é a pessoa que se precipita e não consulta Deus ao tomar suas decisões. Então, cuidado com as fontes, cuidado com as fontes onde você tem bebido, cuidado com as águas que você tem bebido. A água representa a palavra de Deus. Amém. A água representa a palavra do Senhor. E nós não podemos beber qualquer água. Amém? Amém. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ou encarnada, né? Ele encarnou. O Evangelho de João, capítulo 1, o verso 1 também, o verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14, do mesmo capítulo de João, o Evangelho, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em João capítulo 7, versículo 37, o Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em João capítulo 4, no versículo 14 e 15, Jesus falou para a mulher samaritana as seguintes palavras: ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Por isso que eu usei no começo da fala aqui, há poucos minutos, que Jesus é a palavra, que a água representa a palavra. E Jesus está provando isso agora, quando ele fala isso para a mulher samaritana. E Pedro diz uma palavra interessante, confirmando, irmãos, em João 6, 68, ele fala assim, ó: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Amém? Só Jesus tem a palavra, só Jesus tem a água verdadeira, a água que realmente mata a nossa sede. Em Apocalipse, capítulo 3, e o verso 6, o Senhor falou assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo que inspira a palavra, é o Espírito Santo que inspira os louvores, é o Espírito Santo que dá vida à igreja, dá vida ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E o Espírito de Deus, tá, irmãos, ele fala, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina quer dizer ensinamento de demônios. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o Espírito Santo continua falando, dizendo: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, os ensinamentos de Deus, através da palavra, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltados a fábulas. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 a 3, está escrito: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor,
e os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição ou perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O que os falsos profetas, vamos observar agora, o que os falsos profetas e os doutores têm a ver com as águas de Mara? Nós paramos nas águas de Mara, não foi? O que esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, falsos doutores têm a ver com as águas de Mara? Tem tudo a ver. Por quê? A palavra dos falsos profetas, dos falsos doutores, é como uma miragem no deserto. É uma ilusão. Tome cuidado. O falso profeta pode bater na sua porta, pregando mentiras, trazendo ensinamentos enganosos. Tem cara de ovelha, mas é lobo. Palavras fingidas, palavras de engano, água estranha, águas amargas. Cuidado, o falso profeta também faz sinais. Ele não se preocupa com a salvação das almas. Os falsos profetas estão preocupados com a cultura das ovelhas. Você precisa ouvir a voz do Mestre, amém? Amém. Ouça a voz do Senhor, aleluia, porque ela é suficiente para as nossas vidas. A fonte aonde bebem os falsos doutores e os falsos profetas são fontes de águas turvas. Não dá para beber essas águas. Essas palavras falsas que a gente ouve muitas vezes, em vários lugares. Eles falam até bonito, né? Tem ciência, tem teses, mas são águas turvas. São águas não bebíveis. Não dá para beber, porque são como as águas de mar. São águas amargas. Devemos nós, a igreja do Senhor, vigiar e tomar cuidado, para nós não entrarmos em desespero e mergulharmos nas águas, em qualquer água que a gente vê. A palavra do Senhor Jesus é pura, cristalina e salutar. Essa sim você pode beber. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela bate no interior do coração de um homem, ela transforma um homem velho numa nova criatura. Ela modifica a vida dos homens, modificou a nossa vida. Quem teve a vida mudada por Deus, quando você ouviu a palavra de Deus aí, levanta a tua mão e agradece a Deus. Foi a palavra de Deus que nos libertou. O povo bebeu as águas amargas de Mara, porque não ouviu a voz de Deus. Se eles ouvissem a voz do Senhor, beberiam das águas puras, porque Deus estava preparando fonte de águas para aquele povo em pleno deserto. Mara quer dizer amargoso, simboliza descrença, murmuração, atitude de pessoas que não confiam em Deus, bebem qualquer fonte, porque não tem visão das coisas de Deus. Não se precipite, não beba qualquer coisa que der para a senhora beber, não coma qualquer comida que der para você. Estou falando isso no sentido espiritual, tá, irmãos? No sentido espiritual. Olha o que você tem comido, olha o que você tem bebido. Há uma fonte de Deus aqui nessa noite, nesse lugar. E essa fonte é a palavra de Deus que jorra em nossas vidas. Esta água nós podemos beber com certeza, porque realmente ela mata a nossa sede. E essa palavra é o próprio Cristo, o próprio Senhor, que se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém. A providência de Deus é certa. Ele transforma o amargo em doce. Vamos adiante, irmãos. Olha, Êxodo 15, versículo 25. Êxodo 15, verso 25. Abra aí as escrituras. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um leito que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os povoou.
videira verdadeira. Jesus veio para mudar a história da nossa vida. Ele transforma a água em vinho. Ele transforma as águas amargas em águas doces. Ele transforma as trevas em luz. Jesus veio para mudar a história da nossa vida da seguinte forma, irmãos, ó. Porque aquele lenho que Moisés lança nas águas por ordem divina, porque foi Deus que revelou para Moisés aquele lenho, foi uma ordenança de Deus, lança esse lenho nas águas. Quando ele lança as águas, se torna doce. Isso significa que Jesus veio tornar a nossa vida amarga em doce diante dele. Que quando a gente conhece Cristo, que nós conhecemos a palavra de Deus, que ouvimos a palavra do Senhor, mesmo que a sua vida esteja amarga, sem sentido, sem rumo, sem direção, Deus dá um novo rumo às nossas vidas. Porque Ele veio para isso, veio mudar a história da nossa vida. Deus quer transformar essa vida amarga que a senhora vive, que o senhor vive, essa vida sem perspectiva de vida espiritual, quer te dar uma nova direção com Ele. Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar a tua vida. Beba das águas do Senhor, beba águas doces, beba água pura, a palavra de Deus, a palavra santa do Senhor, que ela que vai transformar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus nesse momento, glorifique o nome do Senhor, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós confiamos em Deus e oramos, e esperamos em suas promessas, Ele tem cuidado de nós. Pode ter certeza de uma coisa, você que está me ouvindo aqui agora, Deus jamais vai te abandonar, Deus jamais vai te deixar. E o profeta Isaías escreveu um verso interessante, capítulo 49, Isaías 49:15. Olha a expressão que Deus usa para Israel naquele momento, dizendo, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que o cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Você não está sozinho, não. Deus está do teu lado. Ajeita esse coração aí em nome de Jesus. Deus quer te dar alegria nessa noite. Deus quer tomar conta da sua vida. Deus quer tomar conta de você. Deus quer te guiar, Deus quer te mostrar, Deus quer andar contigo nesse deserto, tá? Então, olha, não escolha o caminho, deixa Deus escolher o caminho, porque Ele sabe o caminho certo. O descanso que Deus havia preparado para o povo naquele momento, olha só, não era Mara. Não era em Mara que estava o mistério do descanso. Não era em Mara. Mas por causa da desobediência, da murmuração, da descrença do povo, eles pararam em Mara, precipitadamente. Não era para parar em Mara. A parada em Mara foi um momento de aprendizado. Às vezes a gente precisa, assim, não é para a gente parar em Mara, mas às vezes, pela nossa teimosia, pela nossa precipitação, a gente para em Mara, representa as lutas. Às vezes a senhora, o senhor está me ouvindo aqui agora, você pode entrar numa luta, se você percebeu, você já entrou na luta, você está dentro da luta. E o que você faz? Senhor, o que eu vou fazer agora? Já entrei nessa guerra, já entrei nessa luta, já entrei nesse fogo, o que eu faço? O que você vai fazer? Entregar a tua vida na mão de Deus, porque Deus já estou dentro da fornalha de fogo ardente, e teu livramento a Mesaque, Sadraque e Abednego. Confia em Deus, Deus tem sempre uma saída, irmãos. Deus tem uma saída. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Olha o que o Senhor disse. Se ouvires atento a voz do Senhor, olha aí o aprendizado de Deus naquele momento, irmão. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, olha o que estou falando, porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que?
Deus é o Senhor que nos sara. Todo dia Deus está sarando a nossa vida. Porque todos os dias enfrentamos problemas. Todos os dias passamos no deserto. Todos os dias deparamos com as águas de mar, as águas amargas. Todos os dias somos afrontados, somos perseguidos por causa da palavra. Mas o amparo de Deus está na nossa vida. Isso é que nos dá confiança para nós seguirmos. Que Deus não esquece de nenhum dos seus servos, seja qual for a luta, seja qual for a circunstância. A sua caminhada só pode parar aonde Deus mandar. O lugar de parar não é Mara, mas é onde? Ele. O mistério de Deus, a providência de Deus, o descanso de Deus está em Ele. Vamos ler? Êxodo 15, versículo 27. Então vieram a Elim. Havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. A palavra Elim vem de raiz hebraica e significa força, poder ou grandes árvores. Elim não era apenas um lugar de provisão, mas um lugar aonde Deus fortalecia para continuar a jornada no deserto. Olha que trajetória de Deus, que trajetória abençoada do Senhor. Deus tira o povo do Egito. Deus sabia que na terra dos filisteus estava em guerra e conflito. Deus faz o povo andar pelo caminho mais longo, um caminho mais atormentado, de luta, de peleja, né? De aflição, de sede, de provação. 3 dias no deserto sem encontrar água. Mas Deus havia planejado uma rota certa para chegar em Elim. Mas o povo se precipitou. Não soube aguardar com paciência o lugar certo para chegar. Você sabia, agora me ouça em nome de Jesus Cristo, que Deus tem preparado uma bênção para cada um de nós? Aleluia. Tem uma bênção preparada para cada um de nós. Deus preparou uma vitória para cada um de nós. E você sabe qual é a vitória, a bênção que você está pedindo de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para você ficar no deserto, para você errar no caminho, para você não chegar no ponto certo, na hora certa, para beber das águas certas. Mas você não vai dar ouvido ao inimigo, não. Você vai repreender o inimigo, porque o poder de Deus está na tua vida, em nome de Jesus. E você vai chegar no lugar certo, nas águas certas, para você beber e você receber força de Deus. Olha só que interessante. Se olharmos para Elim como a figura do céu, se olharmos Elim no lugar das 70 palmeiras, onde o povo parou, olha só que interessante, ó. As 12 fontes de água representam a provisão de Deus para aquele momento. As 70 palmeiras representam o descanso de Deus. Como assim? Salmo 91, versículo 1. Todo mundo aqui conhece esse salmo que está aberto. Olha na sua casa a Bíblia, no Salmo 91, estudante. Não está? Está não? Mas você vai repetir comigo agora em nome de Jesus. Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha que maravilha. 70 sombras, 70 palmeiras Deus preparou para aquele deserto, para aquele povo. Olha, 12 fontes de água, água suficiente para matar a fome de toda aquela multidão de pessoas e animais. E lugar de descanso, porque Deus traz descanso para nós. Eu queria falar com vocês o seguinte: quando a gente observa essa passagem bíblica de Eli, aquele momento que eles param, que encontram verdadeiramente as fontes de águas potáveis, vamos dizer assim, as 12 fontes. Se nós olharmos isso como uma figura do céu, porque há um descanso preparado para aqueles que servem a Jesus. E o nosso descanso não é aqui no Brasil, nem nesse mundo, mas é na pátria celestial. Quem está guardando essa pátria? Glória! Você pode dizer amém agora? Ó, se olharmos Eli como uma figura do céu, vamos entender que, assim como Eli proporcionou descanso na travessia daquele deserto, o Senhor Jesus
sua igreja, para os seus filhos, para os seus eleitos. Livro das Revelações, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O próprio Cristo, Senhor, enxugará dos teus olhos toda lágrima. Vale a pena, irmão, seguir o caminho de Deus, ainda que seja pelo deserto. Vale a pena, porque Ele nos levará a um lugar de descanso, a um lugar de paz, às fontes das águas da vida. Amém? Vocês entenderam a mensagem de Deus para os nossos corações? As águas de Mara eram indebíveis, vamos dizer assim, não poderiam ter sabor ou gosto, porque eram amargas. Mas mesmo assim, naquela luta, naquela peleja, Deus transforma aquelas águas em doces, provendo o livramento para aquele povo do deserto. E logo após Mara, as 70 palmeiras e as 12 fontes de águas, não só mataram a sede e deram descanso, mas fortaleceram o povo para continuar a jornada do deserto. Que Deus abençoe a sua vida hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. E você que está no deserto desta vida, fique de pé agora para nós orarmos a Deus. Iremos todos juntos fazermos uma oração agora. Vamos pedir a providência de Deus para a nossa vida. Vamos pedir nesse momento que o Senhor continue nos guiando, ainda que seja pelo caminho de luta, de beleza, mas que Ele esteja presente na nossa vida. Que o Senhor esteja na nossa caminhada todos os dias, porque foi promessa que Ele fez. Convosco estarei todos os dias até a consumação do Senhor. Vocês têm força para orar comigo agora? Senhor, orar com Deus. Meu Deus! Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Santo de Israel, vamos resta te agradecermos agora, Senhor, porque tudo aquilo que aconteceu naquele deserto foi um exemplo que Deus deixou para gerações futuras, para nós não cairmos no mesmo erro daquelas gerações.